Hoje, como que tá o tratamento, Eric, né? A gente até conversou agora, né, sobre questão de antialérgico, que também acaba entrando num dos pilares, assim, mas não é o tratamento efetivo. O que a gente tinha, né, que a gente vê muitos estudos falando, né, até que estão evoluindo muito para outras descobertas, questão de perda olfativa, anosmia, né, anosmia, que a gente passou pelo Covid e aprendeu mais os desafios, né? Sim. Como hoje está o tratamento da rinite em si? Óbvio que vamos ter que entrar nas particularidades de qual tipo de rinite a gente vai conversar, né? Se você tem um diagnóstico de uma rinite não alérgica, vamos falar da rinite inflamatória, o tratamento, na maioria das vezes, a gente chama de higiene ambiental. O paciente que tem alergia à queda de temperatura, está lá num ambiente quente, entrou numa sala com ar-condicionado, o nariz fechou, está escorrendo, começa a espirrar, isso não é rinite alérgica, isso é rinite vasomotora. Então a gente tem vários tipos de rinites que não são alérgicas. Ela pode ser a vasomotora, pode ser por uso de medicação, pode ser por uso de alimentos, pode ser hormonal, pode ser por conta do envelhecimento. Então cada uma tem a sua particularidade e o seu tratamento específico. Quando a gente tem uma rinite da queda de temperatura, a orientação é sempre: terminou o banho, enxugou lá no banheiro, já coloca a roupa dentro do banheiro e já sai para um ambiente protegido do frio. Não andar descalço, tem aquela história dos antigos, não anda com o pé descalço, mas isso faz com que o teu nariz entenda que está um ambiente mais frio, ele vai ter uma vasodilatação e vai obstruir. Então sempre andar calçado agora no inverno. Nós estamos numa época do ano bem ruim, na qual temos dias quentes e manhãs e noites frias. E muitas vezes a pessoa acaba não usando o casaco e vem ter manifestações no final do dia. Leva o casaco junto, se protege. Aquele velho efeito cebola é importante nesse momento. Sai bem agasalhado, vai despindo no dia, depois põe de volta. Vai ter que fazer, não tem como, não escapa. Então, se tem rinite, se proteja. Também tem um uso, né, totalmente errado e mal orientado de vasoconstritores nasais, oximetazolina, nafazolina. Então, os nomes comerciais que tem aí o Sorinan, Sorine, Aturgil, esses remédios eles trazem um alívio imediato, mas porém eles causam uma irritação nasal que leva a uma rinite, que a gente chama rinite medicamentosa, que também tem que ser muito bem tratado, fazer o desmame correto dessa medicação para que ela pare de usar. A rinite senil, a rinite pela idade, que é na qual tem uma mudança do sistema do sistema parasimpático, simpático e também na questão vasovagal, na qual o idoso, na hora que vai se alimentar, tem ali o gotejamento, tem um tratamento específico para o idoso. Você falou até por conta da pandemia que nós aprendemos um pouquinho mais sobre a hiposmia, a dificuldade de sentir cheiro e gosto. Foi um desafio no início, mas agora está muito bem documentado e já muito protocolo bem montado, na qual a gente faz terapia de cheiro. Então, existe um tratamento para que a pessoa restabeleça o olfato e o paladar, e a gente faz na clínica a terapia de cheiro. Então, isso é um tipo de rinite. A gente pode considerar a rinite aí inflamatória ou então infecciosa pós-Covid. Uhum. Isso se fala muito hoje em temas na otorrino. E sempre a higiene ambiental vai ser cabida a todas elas, que não são rinites alérgicas. Né? Controle de ambiente, se proteger do frio, evitar determinadas medicações, fazer o controle da idade ali com a terapia de cheiro. Então, o tratamento da rinite não alérgica, ela é individual. Para cada situação existe um tratamento específico. Na rinite alérgica, a gente vai identificar o agente com o prick test, como nós falamos. É um exame rápido que em 15 minutos a gente consegue fazer a leitura. Isso foi a modernidade que trouxe aí avanço, que antigamente o exame demoraria mais 40 minutos. Hoje em 15 minutos a leitura já é feita, porque a gente faz a aplicação do multitest, na qual a gente tem 2 painéis, que são 16 agentes, 16 alergenos que nós temos nos painéis, e se der positivo a gente vai tratar. O tratamento para rinite alérgica, hoje existe um tratamento muito efetivo, eficaz, que a gente pode falar, vamos falar entre aspas aí, quase cura, porque a rinite é uma doença crônica e na qual a gente vai fazer um controle ao longo de tempo, e o tratamento consiste em fazer imunoterapia.
A imunoterapia hoje não é mais injeção. Antigamente se usava vacina, injeção. Hoje a gente faz gotas sublinguais. A imunoterapia, a gente vai aplicar gotas embaixo da língua por um determinado tempo para que a pessoa, né, o corpo da pessoa adquira, reconheça aquele agente como não benéfico e ele vai produzir anticorpos, na qual ele vai conseguir não manifestar o processo inflamatório para que você tenha os sintomas. Seria ensinar o corpo a conviver com aquilo sem exacerbar tantos sintomas. É bem isso. Por que você tem a rinite, Jefferson? É porque o teu corpo não entende o que é aquilo que está em contato na pele, no nariz, vamos falar aí da via respiratória, e ele vai produzir um processo inflamatório totalmente bagunçado porque ele não sabe o que acontece. E ele não consegue reconhecer aquilo ali para produzir anticorpos. Então, o que nós vamos fazer ao corpo? Ensinar ele a produzir um anticorpo específico, aquele agente que não faz bem para ele. Então, a gente dá gotinhas em doses bem pequenininhas do agente que causa alergia, para que o corpo aprenda a produzir anticorpos e fique produzindo para ele não ter mais sintomas.